Senhores, vai começar a transmissão, tá? A presente sessão, no primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a uma sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Boa noite. Pauta da 41ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 255/2021, encaminhando o projeto de lei número 62/2001, institui o Conselho Gestor do município de São Pedro de Alcântara. Ordem do dia, em segunda deliberar, nada deliberar. Em primeira deliberação, nada deliberar. Explicações pessoais, São Pedro de Alcântara, 18 de outubro de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 255/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei e justificativa para análise e aprovação. Institui o Conselho Gestor Município de São Pedro de Alcântara. Sendo isto para o momento, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 62/2021. Institui o Conselho Gestor do município de São Pedro de Alcântara. O prefeito de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da Natureza. Artigo 1º. Fica instituído e estruturado o Conselho Gestor do município de São Pedro de Alcântara, como órgão colegiado, integrante da estrutura administrativa, de participação voluntária, não remunerada e sem vínculo de trabalho com o município, nos moldes da presente lei. Capítulo 2º, da finalidade e competência. Artigo 2º. O Conselho Gestor do município de São Pedro de Alcântara é órgão consultivo, que tem por finalidade contribuir para a efetiva implantação de uma gestão democrática com a participação de membros representativos de cada localidade do município. Artigo 3º. É competência do Conselho: primeiro, propor e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e ações, como instância consultiva para a gestão municipal, visando o cumprimento do planejamento estratégico, plano de governo e a legislação. Segundo, acompanhar a elaboração e propor mudanças, quando necessário, na implementação e revisão dos planos, programas, projetos e ações, bem como do plano de atividades anual, visando a melhoria da qualidade de vida da população local e do meio ambiente. Terceiro, promover a integração da comunidade com a administração pública, harmonizando e mediando a solução de conflitos, estabelecendo formas de cooperação entre órgãos públicos e sociedade civil para a realização dos objetivos da gestão municipal. Quarto, manifestar-se sobre questões ambientais e culturais que envolvam a proteção da população e o meio ambiente, ressalvadas as competências institucionais e privativas fixadas em lei. 5. Divulgar e dar publicidade às ações, projetos e informações sobre o trabalho e manifestações do Conselho Gestor Municipal, promovendo a transparência da gestão. 6. Solicitar e sugerir a realização de audiências públicas. 7. Propor e apoiar o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que possam contribuir para a melhoria da gestão pública, do meio ambiente e qualidade de vida da população, bem como propor a criação, formação e reestruturação de câmaras temáticas.
para a discussão de políticas e propostas de estudos. 8. Sugerir a destinação dos recursos, discutindo estratégias para a melhoria da gestão municipal. 9. Compatibilizar e harmonizar os interesses dos diversos segmentos sociais e a gestão municipal. 10. Viabilizar a capacitação continuada de seus membros. 11. Recomendar e propor alterações no regimento interno. 12. Divulgar as reuniões, ações e decisões do Conselho. Capítulo 3. Da composição do Conselho. Artigo 4º. O Conselho Gestor Municipal de São Pedro de Alcântara será composto por um presidente, indicado pelo chefe do Executivo Municipal, e um representante de cada localidade de São Pedro de Alcântara. Parágrafo único. As localidades para a composição do Conselho Gestor são as seguintes: 1. Alto Varginha. 2. Barro Branco. 3. Boa Parada. 4. Campo de Demonstração. 5. Centro. 6. Cubatão. 7. Fojoca. 8. Invernada. 9. Lagoa Vermelha. 10. Pagará Grande. 11. Rio Forquilhas Alto. Rio Forquilhas Baixo. 13. Rio Matias. 14. Rocinha. 15. Santa Filomena. 16. Santa Teresa. 17. São Sebastião. 18. Vila Hoffmann. 19. Vila Junks. 20. Viracopos. Artigo 5º. Os representantes das localidades serão indicados oficialmente pelo respectivo Conselho Comunitário. Parágrafo 1º. Cada assento no Conselho Gestor Municipal de São Pedro de Alcântara será composto por um representante titular e um suplente. Parágrafo 2º. A presença do Conselho Tutelar exclui de voto o respectivo suplente, sendo-lhe, porém, facultado o direito de fala nas reuniões. Parágrafo 3º. As localidades que não dispuserem de conselho comunitário terão prazo de 60 dias para sua organização e indicação do membro representante para integrar o conselho gestor. Artigo 6º. A participação dos membros do conselho gestor, incluída a presidência, é de caráter voluntário, sendo vedado o pagamento a qualquer título. Capítulo 4. Dos direitos e deveres dos membros do conselho gestor. Artigo 7º. É competência dos conselheiros: 1. Comparecer e participar ativamente das reuniões. 2. Acompanhar o processo de elaboração e desenvolvimento de programas, projetos e atividades de forma a harmonizar suas ações. 3. Propor, debater e votar as matérias em discussões, emitindo relatórios e encaminhamentos. 4. Requerer informações, providências e esclarecimentos ao presidente e secretaria executiva. 5. Propor a formação de câmaras temáticas, bem como sugerir a extinção destas. 6. Apontar ações, temas e assuntos para discussão no Conselho. 7. Propor alterações no regimento interno. 8. Zelar pela ética do Conselho. E 9. Cumprir e zelar pelo cumprimento desta lei. Capítulo 5. Da organização e estrutura. Seção 1. Da estrutura organizacional. Artigo 8º. A estrutura organizacional do Conselho Consultivo é composta de 1. Presidência. 2. Secretaria Executiva. 3. Câmaras temáticas. Seção 2. Da Presidência. Artigo 9º. O Conselho Gestor do município de São Pedro de Alcântara será presidido por morador do município de São Pedro de Alcântara, detentor de diploma de nível superior, indicado pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. Nas faltas e impedimentos do presidente do Conselho Gestor, haverá substituição pelo secretário executivo do órgão colegiado. Artigo 10. Compete à presidência do Conselho Gestor: 1. Convocar e presidir as reuniões. 2. Aprovar e encaminhar previamente a pauta das reuniões. 3. Submeter aos membros do Conselho Gestor expediente oriundo da Secretaria Executiva. 4. Constituir e extinguir as câmaras temáticas, após ouvidos os demais conselheiros. 5. Representar o Conselho. 6. Homologar e fazer cumprir as decisões do Conselho. 7. Assinar atas das reuniões em conjunto com a Secretaria Executiva. 8. Orientar o funcionamento da Secretaria Executiva. 9. Delegar atribuições de sua competência. 10. Exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo Conselho. 11. Fornecer informações necessárias ao adequado funcionamento do Conselho. 12. O voto de desempate, quando assim for exigido.
13. Escolher o secretário executivo dentre os integrantes do Conselho. Seção 3 da Secretaria Executiva. Artigo 11. O secretário executivo detentor de diploma de nível superior será indicado pelo presidente do Conselho Gestor. Artigo 12. São atribuições da Secretaria Executiva: 1. Substituir o presidente nas suas faltas ou impedimentos. 2. Elaborar atas das reuniões e redação de documentos expedidos pelo Conselho. 3. Organizar e manter arquivada a documentação relativa ao Conselho. 4. Receber dos membros do Conselho sugestões de pauta de reuniões. 5. Assessorar o presidente em questões de competência do Conselho. 6. Colher dados e informações necessários à complementação das atividades do Conselho. 7. Propor e acompanhar o calendário e a agenda das reuniões do Conselho. 8. Elaborar o relatório anual de atividades, submetendo ao presidente e ao colegiado do Conselho. 9. Cumprir e fazer cumprir as atribuições constantes desta lei e os encargos que lhe forem atribuídos pelo Conselho. 10. Prestar os esclarecimentos solicitados pelos membros. 11. Comunicar, encaminhar e fazer publicar as decisões emanadas das reuniões. 12. Executar outras atribuições correlatas, determinadas pelo presidente ou pelo Conselho. 13. Efetuar controle sobre documentos enviados ao Conselho, recebendo-os e registrando-os. 14. Manter cadastro atualizado dos conselheiros, principalmente no que se refere ao endereço postal, eletrônico e outras formas de contato. 15. Apoiar os trabalhos das câmaras temáticas. 16. Recolher as assinaturas dos conselheiros no termo de posse, controlando a vigência de seus mandatos. 17. Executar outras atribuições que lhe forem conferidas pela presidência ou previstas nesta lei. Seção 4 das câmaras temáticas. Artigo 13. As câmaras temáticas serão formadas por no mínimo de 3 integrantes, delas participando obrigatoriamente 2 conselheiros titulares ou suplentes, em que um deles será o coordenador e o outro relator. Os demais membros poderão ser representantes da localidade ou consultores externos indicados e referendados por membros do Conselho. Parágrafo 1º. As câmaras temáticas têm por finalidade estudar, analisar e emitir pareceres, resumos e notas sobre assuntos específicos que lhe forem encaminhados pelo Conselho ou pelo chefe do Poder Executivo e reunir-se-ão sempre que necessário para possibilitar a elaboração de seus pareceres. Parágrafo 2º. As câmaras temáticas serão de caráter temporário, podendo ser constituídas em qualquer número. Parágrafo 3º. A escolha da composição das câmaras temáticas deverá considerar a atuação e o interesse dos candidatos. Parágrafo 4º. As câmaras temáticas poderão estabelecer regras específicas para o seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus membros, obedecendo ao disposto nesta lei. Parágrafo 5º. É facultada a participação, sem direito a voto, nas reuniões das câmaras temáticas de conselheiros que não sejam seus integrantes, mas sejam interessados nos assuntos em estudo. Parágrafo 6º. O presidente do Conselho será membro nato de todas as câmaras, sem direito a voto. Artigo 14. É competência de cada uma das câmaras temáticas, observadas as respectivas atribuições, o seguinte: 1. Elaborar em conjunto com a Secretaria Executiva do Conselho a agenda de suas reuniões. 2. Elaborar, discutir, aprovar e encaminhar ao Conselho propostas de temas, prioridades e projetos, no âmbito de sua competência, a serem apresentadas ao chefe do Poder Executivo. 3. Relatar e submeter à aprovação de seus membros assuntos a ela pertinentes. 4. Convidar especialistas para assessorá-la em assuntos de sua competência. Artigo 15. As decisões da Câmara Temática serão tomadas por votação por maioria simples entre seus membros, cabendo voto de desempate ao coordenador. Capítulo 6 das reuniões. Artigo 16. O Conselho Gestor reunir-se-á em sessão pública de forma ordinária, bimestralmente e extraordinariamente, quando convocados pela presidência ou a requerimento de 2/3 de seus membros. Parágrafo único. No eventual adiamento de uma reunião ordinária, a nova reunião deverá ser realizada dentro de um prazo máximo de 30 dias. Artigo 17. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem: 1. Instalação dos trabalhos pela presidência do Conselho. 2. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. 3. Apresentação, discussão e aprovação da pauta do dia.
4. Inclusão de pauta quando necessário, desde que apreciado pelo colegiado. 5. Encerramento da reunião pela presidência do Conselho. Parágrafo único. A ata será encaminhada aos conselheiros em arquivo digital, sendo apreciada no colegiado com as respectivas assinaturas e, no caso de realização de reunião por videoconferência, deverá acompanhar a ata. Foto digital dos participantes. Artigo 18. As reuniões do Conselho terão início, respeitando o número de membros presentes, de acordo com a seguinte ordem de abertura, com intervalo de 15 minutos entre elas. Primeiro, em primeira convocação, com presença de pelo menos metade mais um de seus membros. 2. Em segunda convocação, com presença de pelo menos 1/3 de seus membros. 3. Em terceira convocação, com qualquer número. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 1º de outubro de 2021. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 62/2021. Encaminhamos à consideração dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a criação do Conselho Gestor no município de São Pedro de Alcântara. O Conselho Gestor é órgão colegiado de natureza consultiva, estruturado com a participação de membros representativos de cada bairro ou comunidade do município de São Pedro de Alcântara. Representa não somente um canal direto de comunicação com a administração municipal, mas, sobretudo, a consolidação de uma gestão democrática e participativa. Dentre os principais objetivos do Conselho Gestor está o acompanhamento das ações do governo municipal, além da viabilidade de propor projetos, ideias, a implementação e revisão dos planos, programas e atividades, sempre visando a melhoria da qualidade de vida da população local e do meio ambiente. O projeto prevê também a criação de câmaras temáticas para discussão de assuntos de repercussão na comunidade, buscando com especialistas e conhecedores das áreas as informações necessárias ao cumprimento dos interesses sociais. São esses os motivos pelos quais submeto à consideração dos nobres pares este projeto de lei e, certos da acolhida matéria proposta, colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. São Pedro de Alcântara, 4 de outubro de 2021. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidente. Não havendo vereadores inscritos, passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, nada a deliberar. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, presidenta. O vereador Roberto Henrique, o vereador Vinícius Zimmermann e o vereador Rogério Hoffmann. Conceda a palavra ao vereador Mameta. Cumprimentando o presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, e em seu nome, cumprimentando os vereadores que compõem a mesa diretora. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes neste plenário e os que nos assistem nas redes sociais. Hoje o meu espaço nesta tribuna tem a finalidade de homenagear todas as crianças de nosso município que teve no dia 12 de outubro a comemoração de seu dia especial. Que sejam todos os dias dia da criança, no sentido de verem salvaguardados os seus direitos à educação, à alimentação, acolhimento e afeto pela família e pela sociedade. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Serão os vereadores que ocuparão cada um dos lugares desta Câmara Legislativa, que ocuparão o Poder Executivo e tantos outros lugares e profissões dentro e fora do poder público. Portanto, investir nas crianças é investir no futuro de nossa cidade. O que possamos trabalhar cada vez mais
para dar oportunidade a todas as nossas crianças. Aproveito também para cumprimentar os professores pelo seu dia comemorativo que ocorrido dia 15 de outubro. A docência é a profissão das profissões, porque todos os profissionais passam pelas mãos dos professores. Cada diploma tem a marca de um professor. Cada profissional se espelha em um professor que passou pela sua vida. Homenageio os professores que tive em minha vida e todos que trabalham nas escolas em nosso município e a todos desse Brasil. E por fim, minha homenagem é dirigida ao santo que empresta o seu nome ao nosso município, de São Pedro de Alcântara, franciscano e também padroeiro do Brasil, rogando que suas bênçãos recaem sobre todos nós. Muito obrigado, boa noite. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, nossos assessores, público que nos assiste, presencial e remotamente. Inicio prestando minhas condolências à figura do seu Celso Long, que nos deixou, pai do nosso famoso amigo Zé Long, do Mário, do Pagará. Reitero também condolências à família da Dona Maria Wanda Long. Infelizmente, uma passagem por Covid, lembrando a importância de mantermos o cuidado com essa doença que ainda está em atividade. E em homenagem a toda a família Long, que tem perdido muitas pessoas, levantar uma situação que a gente tem no memorial da praça dos nomes, sobrenome dos imigrantes, ainda o déficit do nome da família Long. Ele está presente aqui nos totens da passagem, da passarela, do deck de madeira, mas infelizmente no mural da praça não está. Acho que é fundamental a gente sanar esse erro, uma família que foi tão importante e tão numerosa na nossa cidade. Lembrando também aqui a ausência da família Gesser, também, que é uma família historicamente que veio para São Pedro de Alcântara, não está presente nos nossos brasões. Então acho que é importante reparar esses erros. Começo também aqui falando, homenageando todos os mestres que tive na vida em relação ao Dia do Professor. Endereço especialmente a nossa presidente Tatiane, que opera dentro desse ofício, do qual eu também tenho o prazer de ser um professor. E lembrando também que no mesmo Dia do Professor a gente também celebra o Dia da Mulher do Campo, Lembrando que é muito importante a participação da mulher, às vezes não reconhecida, quase que fundamentalmente é o arrimo da família, dentro da atividade do campo. Um homem do campo sem uma mulher do campo, ele não faz a metade da realização das coisas que ele consegue sonhar. Então, lembrando também aqui, no dia 18, que é o dia de hoje, a gente que celebra o dia da menopausa. A gente está aqui, todos com o bottom do Outubro Rosa, lembrando essa questão da conscientização. Então, o dia da menopausa, ele vem para alertar as mulheres as mudanças do corpo e a importância da preocupação com essa transformação que acontece na sua vida. Lembrando que o homem também vive o mesmo processo da andropausa e o Novembro Azul ele vai dar conta dessa situação de o homem precisar, que é um fato. O homem não se cuida tanto quanto a mulher. Então, por isso a importância dessas datas. Com relação aqui ao feriado municipal também, que a gente vai ter amanhã, lembrando que é o dia do Santo São Pedro de Alcântara, Então, seria Juan Garabito e Vilela de Sanabria, que fica da divisa da Espanha com Portugal, um santo franciscano, que é o nosso padroeiro nacional, e que deu o nome a São Pedro. A cidade de Petrópolis, também no Rio de Janeiro, ela é fundada em homenagem a esse santo. Aqui parabenizo aqui a figura do seu Daniel Silveira, que participou de uma live junto com a Secretaria de Cultura de Petrópolis, falando da importância do santo e representando São Pedro de Alcântara. Então, lembrar também que na mesma data de 19 de outubro é celebrado o Dia do Coralista,
Isso em homenagem ao alcantarense José Cássio Santana, né, que teve reconhecimento internacional, inclusive, dentro da música sacra cristã. Então isso muito nos orgulha. Eu endereço aqui parabéns a toda a família Santana, né, por esse ilustre alcantarense que nos representa. Lembrando também aqui que é importante a gente reconhecer e valorizar a nossa história. A gente hoje celebra o feriado do município oficial dentro do Dia do Santo, mas a gente não pode esquecer, já fiz o uso dessa tribuna para falar disso, da importância das nossas conquistas, né? Lembrar que a maioria das cidades celebra, faz o seu feriado referente ao dia de emancipação. Então que essa casa não esqueça a importância dessa data. Foi uma conquista que é exemplo prático que eu vou dar aqui. Ó. Foram momentos onde o ex-prefeito Salésio Zimmermann, o ex-prefeito Ernei, atuaram juntos nessa conquista. Então, depois do processo, né, de criação do município, são figuras que dificilmente se viram juntas, mas foi uma conquista coletiva e é merecido reconhecer essa data. Então, faço também essa citação. Tive a oportunidade de visitar a Secretaria de Tributos durante essa semana, numa atividade particular aí do mandato, e cheguei recém-saída da nossa assessora, Michele, que foi, né, a pedido do presidente, ver a situação dos terrenos da prefeitura no loteamento aqui de São Pedro de Alcântara, e para surpresa de todo mundo, os terrenos que estão endereçados à prefeitura, para a área, né, para uso, interesse social, são 5 hectares que, pasmem, senhores e senhoras, estão na área de APP, ou seja, grota e barranco. Então, é fundamental a gente, né, amarrar essa questão de desmembramento, da criação dos loteamentos no município, a áreas que sejam realmente úteis para a implantação de projetos, né, que atendam à necessidade do que é o interesse social da comunidade alcantarense. A gente tem interesse sim em preservar a APP, o mato, mas o que vai poder se desenvolver lá, né, de efetivo? De qualquer maneira, a Câmara a gente vai ser obrigado, se for construir uma nova sede, a acessibilidade, que é nosso principal objetivo numa mudança de endereço, é que se seja num local acessível, né, com estrutura, né, de urbanização. Então não faz sentido agora qualquer loteamento que venha se fazer. Para isso a gente já tem aqui, ó, a área de reserva obrigatória, né? Cada loteamento ou mesmo uma construção que vá se fazer numa área rural, tu tem que preservar ali 20% de área nativa. E tem toda a APP é obrigatória, que vai além da área de reserva. A gente tem situações onde se pode sobrepor a APP e a área de reserva, mas são duas situações que a gente tem que se preservar. Agora, reservar para a área de uso social, APP, ou mesmo a área de reserva legal, não faz sentido algum. Então, acho fundamental que essa casa venha a pesquisar essa situação e que, de fato, né, os terrenos estão cedidos à prefeitura, né, cabe salientar, não é para a Câmara, mas como a nossa casa tem interesse, né, em ter um espaço mais acessível ao alcantarense, então, fundamental que a gente veja, que seja nesse espaço, que eu acho que é mais próximo à administração pública. Uma Câmara, um Legislativo não pode estar deslocado em outro bairro, até pela tramitação das duas casas. Então, que se prospecte outro imóvel nas redondezas, né? E, por fim, gostaria de lembrar uma situação que eu já citei nessa tribuna, uma proposta, né, de indicação que fiz com relação ao hidrojateamento. A gente está mais de um mês chuvoso agora, tem muitas encostas aí instáveis, a Defesa Civil em alerta constante. Então, cabe salientar que essa é uma possibilidade de contenção, de estabilidade dos solos, de uma maneira mais ecológica, consciente e econômica. Então, fica novamente aqui a minha indicação verbal para a administração pública pensar no hidrojateamento como uma proposta de contenção de encostas. Por hoje era isso, presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e de forma remota. Senhora presidente, também uso essa tribuna para prestar as condolências à família Alon, né, pelo falecimento do senhor Celso Lon, aos 88 anos de idade. Atualmente residia na Colônia Santana, mas era
moradora aqui de São Pedro de Alcântara. E a Maria Wanda Long também era residente no Sertão, mas também natural aqui de São Pedro de Alcântara. Então também presto minhas condolências. Quero também, como muito bem colocou o vereador Roberto N., parabenizar as crianças do nosso município pela passagem do seu dia no dia 12. Parabenizar os professores que, na verdade, os professores eles não são transmissores de conhecimento, mas sim formadores de cidadãos e cidadãs que vão futuramente conduzir o futuro do país. Então, a importância da profissão de ser um professor, né? No meu entendimento, o professor ele vai dar rumo à sociedade. Então, inclui também os pais, né, que também são eternos professores, mas também os professores lá na sua sala de aula. E também parabenizar todo o município pela passagem do seu dia, que será amanhã, né, São Pedro de Alcântara, que empresta o seu nome ao nosso município, para dar nome ao nosso município, também padroeiro do Brasil, né? E quero deixar claro aqui de que a emancipação do nosso município é comemorada no dia 16 de abril. Portanto, em projeto de lei votado nesta casa e aprovado por unanimidade, né, o feriado passou a ser comemorado no dia 19 de outubro, que é o dia de São Pedro de Alcântara. Então, eu acho que nós devemos respeitar essa decisão da Câmara na época, né, que foi aprovada por unanimidade, porque senão cada composição de Câmara que chegar aqui e mudar as coisas, aí fica, né, complicado. Então, acho que a gente tem que respeitar o que foi aprovado anteriormente. Com relação a loteamentos, essas coisas, vereador Vinícius, eu concordo plenamente. Eu acho que na lei já tinha que ter, que a prefeitura tem que participar da ocupação do espaço que ela tem que ser destinado a ela, porque senão os caras vão dar barranco de rio mesmo. Se ficar a bel prazer deles, do empreendedor lá, ele vai disponibilizar para a prefeitura barranco, grota, barranco de rio, onde não pode ser construído, e assim vai. E a prefeitura vai ter o espaço que possa ser utilizado de uma forma, digamos assim, adequada para benefício do município, né? Os caras são empreendedores, então, se deixar por conta deles, não fizer a fiscalização, eles vão destinar realmente esses espaços que não servem para nada, né? Então, por hoje seria isso. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para as considerações finais. Na última sexta-feira, como já foi dito, foi comemorado o Dia dos Professores, dia 15 de outubro, e eu não poderia deixar de desejar a todos os professores e professoras deste município, tanto da rede municipal quanto da estadual, os meus parabéns pela dedicação, empenho e por encarar todos os dias o desafio que é ser professor. Como professora, lembro que a nossa profissão é a única que torna todas as outras possíveis. Ser professor é aprender para ensinar. Ser professor é ser dedicação, paciência e persistência. Ser professor é ser mestre, é saber cativar e inspirar. Ser professor é educar. Parabéns a todos, em especial a minha mãe, Dona Júlia, que foi professora nesse município e foi um exemplo de dedicação, persistência e inspiração para eu e para muitos outros professores. Parabenizo a Patrícia Petri, que é professora da nossa rede municipal de educação infantil, que está presente aqui nesta noite. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 25 de outubro de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham presencialmente e também pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.